Bem-vindos e bem-vindas à jornada iniciática aos Andes. E hoje nós vamos apresentar essa jornada que é uma jornada de propósito, ativação e reconexão através dos portais sagrados dos Andes, percorrendo o território ancestral da Bolívia e do Peru nas datas do dia 18 a 27 de julho. Tá? Então, primeiro minha apresentação pessoal, muito prazer, eu sou Sérgio Cristal Solar. Me considero e me defino como um mentor de ascensão e guia holístico, tendo atuado aí como mais de 12 anos, não é? Como terapeuta bioenergético, com especialização em cristaloterapia, reiki, xamanismo. Sou um praticante do caminho vermelho e também em canalizador estelar, mas que nos últimos anos toda a minha jornada ela tomou, né, um nível de uma dimensão de missão planetária, onde eu fui convocado então a estar fazendo algumas ativações de lugares, né, de templos, de pirâmides, de portais sagrados da Terra, de conduzir grupos até esses locais para trabalhar com ativação planetária, né? Então, a partir daí que surgiu, né, essa dimensão, né, que já existia em mim, como um guia, né, espiritual, um mentor holístico, mas a partir disso eu fui convidado a trabalhar como guia turístico, tá? Primeiro para uma empresa e depois comecei a montar os meus próprios roteiros, exatamente já migrando aí para um outro ramo do turismo que eu chamo de turismo espiritual, né? Que são experiências profundas de jornadas de transformação pessoal, unindo então a espiritualidade ancestral com a ciência da consciência e práticas energéticas para ativar a lapidação do potencial humano a níveis ascensionais mais elevados. A minha grande qualidade, né, e dom é em facilitar um espaço acolhedor e seguro para que as pessoas possam mergulhar dentro do sentir, do relembrar e do acessar aqueles conhecimentos que estão dentro de si. E também podermos, através de vivências, expandir um campo de acesso e transformação daquilo que a gente traz de experiências na nossa vida, certo? Você não está sendo chamado para uma viagem, está sendo chamado para uma iniciação solar. Gente, viagem turística, pacote turístico, vocês vão encontrar em qualquer esquina, tá? Não sei que valor, não sei quantos dias, não sei quantos lugares, mas o que vocês estão aqui recebendo não é um convite para uma viagem. Eu quero deixar isso bem claro. Vocês que aqui chegaram estão sendo convidados para passar por um rito iniciático solar. Mas, Sérgio, o que é isso? Qual que é a diferença? Primeiro, existem lugares na Terra que eles não são comuns. Eles não são simplesmente lugares para serem visitados. Eles são um legado ancestral. Eles foram deixados por povos antigos como lugares, templos de iniciação. Lugares para reconexão com o ser divino que habita dentro de todos nós. Esses lugares, eles não são simplesmente lugares materiais, eles são portais de consciência. Limiares onde o tempo se dissolve e algo mais antigo do que a memória desperta em nós. Esses lugares fazem com que energias sejam ativadas dentro do nosso campo quântico multidimensional. E memórias, dons, talentos, visões, sonhos, sentimentos, emoções se deflagrem no nosso ser, transformando toda a nossa existência e, consequentemente, a nossa percepção do cosmos, que é a nós mesmos, o universo e todas as nossas relações, certo? Então, essa é a diferença entre uma viagem e uma iniciação. Dentro da iniciação ocorre um processo claro de ancoramento energético para transformação pessoal. Então, cada local, a ordem dos locais, o que será feito de vivência em cada um dos locais, porque não é somente visita, nós teremos tempos de meditação, nós teremos vivências de música, sound healing, cura com os cristais. Então, o foco na experiência iniciatória é o mergulho, tá? Na vivência,
no sentir, no conectar. Então não é simplesmente, como a gente vê, né, os pacotes turísticos aí que você vai, fica meia hora num lugar, já tem que sair correndo, já tem que ir para outro lugar, tira uma foto só na frente do local principal e vai embora, né? Não. A gente aqui facilita processos energéticos de conexão expandida com os portais que estão para além da matéria, para além da fisicalidade, tudo bem? Então, os Andes, eles guardam códigos ancestrais capazes de ativar memória, propósito e conexão com a sua essência mais profunda. Não é simplesmente simbólico, é físico. Nós estaremos em um território com uma altitude imensa, um ar rarefeito. Nós estaremos literalmente mais próximos dos céus. Então, os apos, como, né, os taitas, os abuelos, né, dos Andes chamam as montanhas, são espíritos guardiões da Terra. São eles que recebem, primeiramente, os códigos solares, os códigos do Sol, os códigos da evolução da humanidade. Então, adentrar a esta jornada é ir em busca do nosso eu superior, em busca da visão da águia, da visão do condor, é ir em busca da nossa essência mais pura. Então, o chamado dos apos é sempre para a reconexão com Pachamama, seus reinos, seus portais interdimensionais, os seus ciclos e com a sabedoria da nossa ancestralidade. As montanhas sagradas e também as pedras dos templos e dos santuários místicos, eles trazem uma inteligência viva que trazem portais de cura e regeneração para o ser humano. Além de que possuem frequências que não se explicam, simplesmente se sentem, se experimentam, se expandem e se compartilham. Tudo bem? Então, atender o chamado dessa jornada é atender o chamado das montanhas, dos apos, dos guardiões da Mãe Terra, dos avós da humanidade, daqueles que acompanham há milênios a evolução do ser humano, certo? São consciências cósmicas, são consciências planetárias, são seres guardiões da sabedoria ancestral e dos portais planetários, tudo bem? Aqui, então, o nosso foco dentro da experiência iniciática é o sentir, o ativar e o relembrar. Não é sobre ir ver lugares, é sobre o que desperta dentro de nós quando ali chegamos e passamos. E muito mais do que isso, como isso é integrado em grupo, tá? Porque esse grupo não é simplesmente de pessoas, é um grupo de um reencontro de almas. Eu falo e afirmo com toda certeza para vocês, todos aqueles que estarão presentes fisicamente nessa viagem já começaram a jornada. Nós já estamos dentro da jornada. Alguns estão sonhando, outros estão sentindo, né? Outros estão tendo pensamentos, intuições, outros estão sentindo energias, né? Trabalhando no seu campo. Então, a jornada ela já começou. Eu acompanho, tá? Antes mesmo da gente se encontrar, a gente já faz reuniões online, vamos trabalhando, né, com organização, com conexão energética, para a gente criar um laço de família, um laço de intimidade. É importante a gente ter essa coesão, essa coerência energética. Bem como eu também irei acompanhar o grupo aqui desde o Brasil, tá? Então, seguindo aqui em relação ao nosso roteiro sagrado, tá? Tiwanaku, ok? Esse é o umbigo do mundo, a cidade sagrada pré-incaica onde o tempo foi congelado em pedra. Aqui nós estaremos em conexão com dois portais muito fortes. O primeiro é Pumapunku, a Porta do Sol. E ao lado de Pumapunku, a Porta do Sol, nós temos a pirâmide de Akapana. Então nós iremos visitar uma pirâmide no começo da nossa jornada e passar fisicamente, eu estou falando, dentro, através da Porta do Sol, que é o portal onde tem o deus Viracocha, o deus solar. Então vamos começar a nossa jornada atravessando essa porta que foi atravessada há milhares de anos atrás por sacerdotes incas e antes de sacerdotes incas por civilizações pré-incaicas, milenares, aonde foi deixado um legado que nós teremos oportunidade de tatear com as nossas mãos e com os nossos sentidos esses blocos megalíticos
cortados com uma precisão milimétrica a laser e encaixados através de uma tecnologia muito avançada que nós iremos relembrar, recordar e ter a oportunidade de sentir a frequência desses blocos de pedras, ativando aí os portais energéticos da abertura da nossa jornada iniciática. Tudo bem? Logo em seguida, saindo da civilização, né, dos portais pré-incaicos de Tiwanaku, nós iremos então para o Lago Titicaca, tá? Teremos aí uma jornada de 2 dias, tá? Onde nós temos uma lancha privada contratada especificamente somente para o nosso grupo, tá? Para nós irmos, né, para Ilha da Lua no primeiro momento e ali vamos ficar todo um dia. O que será feito ali de vivência, tá? Quando nós chegarmos, nós teremos tempos para usufruir das praias. Então, isso também é muito importante. Lembrem-se, nós estamos dentro de uma aclimatação, em um ambiente com maior altitude, dentro de um outro clima, dentro de uma outra conexão energética. Então, esse primeiro momento é para a gente curtir a praia, para ir tomar um banho de mar, para a gente se conectar com a natureza, sentir a energia da praia, a energia do Lago Titicaca. E a partir daí vamos fazer o almoço delicioso, né, com comida típica lá. E aí sim vamos começar a nossa caminhada sagrada por portais, né, que são cavernas, que são templos, né, das sacerdotisas lunares, onde existiam aí as oferendas, e nós iremos fazer uma oferenda de abundância a Pachamama, onde cada um vai poder consagrar, né, a abundância no seu caminho, a prosperidade. A gente vai falar também sobre o que é isso, né, do ponto de vista de quinta dimensão, o que é a abundância, o que é a prosperidade. Vamos ter essa oportunidade de passar por essa oferenda a Pachamama ali, num lugar onde milenarmente isso era feito pelas sacerdotisas. Também vamos trabalhar nesse dia o aspecto da conexão com a deusa dentro de cada um de nós, com o sagrado feminino dentro de cada um de nós, equilibrarmos o sagrado feminino dentro de nós, tudo bem? Passando por vivências, então, dentro dos templos de meditação e conexão, até chegarmos aí a subir no topo do Vale da Lua e ver o quê? O nascer da Lua, consagrando a medicina do cacau, que abre o coração, fazendo os cantos com tambor nativo. Eu vou levar meu violão também, vamos fazer cantos, né, ancestrais e, né, se formos permitidos, também acender um fogo para estar aí nos calentando, né, e aquecendo os nossos corações em roda, né, nesse acolhimento de amor em grupo, assistindo o nascimento da Lua, aí na Ilha da Lua, consagrando o cacau, abrindo os nossos corações e trabalhando essa energia do divino feminino dentro de nós, tudo bem? Depois disso, é claro, o nosso descanso sagrado, seguimos para outro dia, aonde teremos, então, a nossa ida, tá? Então, a nossa lancha privada nos levará aí à Ilha do Sol, e ali vamos ter uma vivência muito mágica num lugar chamado Praia de las Sirenas, que é a Praia das Sereias, aonde existe uma caverna encantada com conexão direta com o disco solar, tá? Então, no Lago Titicaca foi deixado, né, nas águas intraoceânicas, nos portais Atlantes, né, um disco solar, que é um disco de codificação dos códigos de luz do novo humano, que são memórias, herança, conhecimento genético, né, das origens estelares da humanidade. A interação entre consciências cósmicas galácticas na própria origem do ser humano, certo? Então a gente vai ter, no dia seguinte, aí, chegando na Ilha do Sol, um tempo de conexão na Praia das Sereias, que é um lugar belíssimo, com águas verde esmeralda transparentes, cristalinas, tá? E depois disso a gente vai então fazer uma caminhada até um local muito restrito, tá? Nada turístico, mas que é um portal energético totalmente reservado, que é essa caverna dos cristais, né? Então ali a gente vai ter uma vivência com instrumentos de cristal, ativação do DNA, meditação de conexão com o disco solar. Depois vamos almoçar também, vamos subir, né, para conhecer aí o circuito sagrado, que contém o labirinto Inca, a Roca Sagrada e o Templo do Sol. Trabalhando, então, essa despertar da nossa soberania solar, a força solar, a abertura da visão superior.
a abertura dos códigos de luz do disco solar, integrando o céu na Terra e ancorando, então, o divino masculino dentro e fora de nós, tudo bem? Saímos, então, do Lago Titicaca, e isso também é algo completamente pensado, porque remete às águas primordiais, às origens da criação, às origens da civilização, como os incas disseram, né? Então, a gente vai de encontro à origem. Ao mesmo tempo, também, vamos fazendo a aclimatação. Antes de fazer toda a subida para o topo da Cidade de Cristal, vamos, então, para as águas e deixar com que o nosso corpo possa passar por um processo de adaptação a esse novo ambiente, tá? Foi por isso também que foi colocada essa parte do roteiro, tá? Depois disso, então, vamos fazer uma travessia da Ilha do Sol, através de Copacabana, vamos fazer a travessia para o Peru, saindo da Bolívia, indo para o Peru, passando aí, né, por alguns portais, como o Assento del Inca, que é esse local aqui, que está nessa foto, tá? É um assento gigante, também talhado em um único bloco de pedra, como vocês podem ver, é algo absurdo, que vamos ter a oportunidade de sentarmos aqui e fazermos uma conexão, né, com os Incas, que é uma civilização solar, né, os filhos do Sol, e contar um pouco sobre os mistérios, né, do Inca Redentor, resgatar um pouco, né, da sabedoria atlante, da conexão desses povos, né, com civilizações antigas e estelares, tá? Aí, então, nós vamos chegar nesse dia, tá? Vamos atravessar, então, para o Peru e vamos continuar a nossa viagem até Puno, tá? Então, dormimos em Puno, e no dia seguinte temos o portal de Aramumuro, que é simplesmente mágico, fantástico, portal dimensional dos deuses. É uma porta talhada também numa pedra gigante, num megálito enorme, numa rocha, tá? E ali então que se diz que um sacerdote inca passou para outra dimensão com o disco solar, tá? Então, esse é um portal muito forte, que ele trabalha o quê? O alinhamento das linhas de tempo, onde a gente pode soltar coisas do nosso passado, deixar ir memórias, lugares, situações e abrir a conexão com novas linhas de tempo. Um portal ascensional, então, sintonizando novos potenciais no nosso campo quântico, tá? Gente, a gente tem um dia inteiro no Vale Sagrado de Aramumuro, tá? Porque não é só essa porta, nós temos outros lugares, tá? Onde a gente vai fazer uma caminhada, vamos nos conectar com esses outros lugares para, então, né, fazermos o almoço típico de atape, que é um prato, né, culinário peruano típico, e aí, à tarde, vamos fazer uma ritualística iniciática nessa porta dos deuses Aramumuro, o portal interdimensional, tá? Então aí, atravessando esse portal interdimensional, vamos nos dirigir para Cusco, já chegando então na antiga capital do Império Inca e também ao coração andino, certo? Vamos passar então por toda a Ruta del Sol, tá? Com a parada em todos os templos sagrados, nas chulpas de Sulwastani, que são as antigas torres funerárias, vamos passar em Abralahaya, que é o ponto mais alto da nossa rota, e também vamos passar no famoso templo de Viracocha, tá? E vamos então chegar em Cusco, para, é claro, passar no Mercado São Pedro. Como ir até o Peru sem passar pelo Mercado São Pedro, né? Sem ter essa oportunidade de fazer as nossas comprinhas. Ali vocês vão ver de tudo, gente. Meu, é maravilhoso. Ali você vai ter ponchos, flautas, lembrancinhas de lhamas, né? Casacos de alpaca, né? Então você vai ter ali realmente uma vivência, né? Que eu gosto muito de fazer isso também, que é com o dia a dia, né? Da cultura que está ali. Então a gente vai ter oportunidade de visitar o mercado tradicional de São Pedro, que é simplesmente fantástico aí para as comprinhas do grupo, tá? Depois voltamos então ao nosso hotel para descanso. No dia 8 nós iremos aí chegar até o Vale Sagrado, fazendo uma rota passando por Pisac, Urubamba, o Rio Sagrado e Ollantaytambo. Aí já vou até adiantando e pedindo para vocês praticarem o espanhol. Eu sei que é mágico a gente entrar em conexão, né, com a cultura
latino-americana, né? Então, vai ser um intensivo. Vocês vão ver que 10 dias, né, pela Bolívia e pelo Peru, vocês vão aprender muitas palavras novas, né? Mas é bacana a gente já ir se preparando antes da jornada para poder conversar com os locais, entender melhor, interagir melhor, né? Quero aproveitar para compartilhar também que nós teremos o tempo todo a presença de um guia local, tá? Com o nosso grupo, tá? O Edilberto já está lá no grupo do WhatsApp também. Ele já trabalha com grupos, né, espirituais, holísticos há mais de 20 anos, né, conduzindo vivências nos portais sagrados. Então, ele vai estar nos acompanhando o tempo todo, tá? Durante toda a viagem, a gente vai ter um guia local. Eu considero isso muito sagrado, né, porque sempre que a gente vai atravessar, né, para portais que falam de outra ancestralidade, que tem uma outra energia, né? Nada melhor do que um nativo, alguém que nasceu ali, alguém que tem a vida consagrada dentro daquele local, trabalhou, viveu, se relaciona, para apresentar, para ser um guardião dessa jornada junto comigo, para apresentar, né? E eu honro muito isso, né? Receber a transmissão do ensinamento daqueles que nasceram, viveram e são parte dessa cultura, tudo bem? Então, vamos ter aí um guia local o tempo todo presente conosco. E como eu estava falando, né, é bom a gente praticar o espanhol. Eu vou fazer a tradução para o português brasileiro durante todo o tempo, né, que ele estiver transmitindo, falando também, dando suporte ali nos restaurantes, em tudo que for necessário. Mas, né, já aproveito para convidar vocês para, né, praticarem, ouvirem as músicas em espanhol, começarem a cantar, né? Enfim, estarem aí abertos a essa lapidação desse novo idioma na vida de vocês, tá? Muito bacana falar em espanhol. E se você vai meio preparado, você sai de lá já com um portunhol assim, ó, dos deuses, tá? Então, seguindo aí, Pisac, Urubamba, Ollantaytambo, onde a gente vai passar pelos sítios arqueológicos, tá? Do Mercado Colorido Artesanal de Pisac, também lugares maravilhosos que tem ali. Vamos fazer o nosso almoço em Urubamba, no coração do Vale Sagrado, e vamos passar por Ollantaytambo, dentro de todos os templos, né, da Fortaleza de Pedra Viva. E aí, nesse momento muito mágico, nós teremos aí, após, né, essa passagem pelos portais sagrados de Ollantaytambo e as ativações, com que nós vamos preparar o nosso campo, né, vibracionalmente, para então retornarmos a Pisac. E em Pisac nós teremos aí, durante a parte da tarde, né, do meio da tarde e durante toda a noite, né, até ali umas 10 horas da noite, uma vivência com a medicina sagrada do Achuma, São Pedro, cacto sagrado, tá? Então, também não é qualquer pessoa, é claro que aí foi escolhido a dedo um xamã peruano, né? Um xamã andino, que já trabalha com a medicina sagrada há mais de 50 anos. Então, vocês vão conhecer um abuelo, um taita, que tem uma vida toda consagrada ao estudo do xamanismo andino e vai fazer uma cerimônia maravilhosa para nós, com oferendas a Pachamama, com leitura oracular das folhas de coca, né, das hojas de coca, como ele chama essa medicina sagrada, que abrem, né, mistérios do nosso ser e revelações do nosso passado. Então, é toda uma medicina que vai ser recebida pela nossa alma, pelo nosso espírito, pelo nosso corpo, tá? Então, essa é uma proposta de vivência não obrigatória para aqueles que sentirem, né, de aprofundar o seu estudo, de receber suas curas através das medicinas ancestrais. Ali a gente vai ter essa oportunidade, tá? Aqueles que não sentirem, vai ter oportunidade de permanecer em Ollantaytambo, né, conectando com os portais e outros lugares que, né, sentir no seu coração. E aqueles que sentirem, então, vão passar por essa experiência, né, com o cacto São Pedro e uma cerimônia guiada e ancorada por um xamã local peruano andino, tá? Então, isso é maravilhoso, né, a gente beber, né, dessa fonte rica da ancestralidade e escutar os ícaros, né, os cantos nativos indígenas, receber, né,
a bênção da limpeza com a fumaça sagrada, né, dos incensos, das ervas, né, que eles usam, receber o banho aromático de rosas para perfumar o nosso ser, perfumar o nosso coração, recordar ensinamentos ancestrais, Munai, né, o caminho do coração, recordar as boas relações com o todo, com a natureza, com o nosso corpo, com o universo, ouvir os abuelos, a sabedoria ancestral. Isso é uma oportunidade incrível e divina, e eu também prezo muito por isso dentro das minhas jornadas, que é a valorização da cultura ancestral. Não somente reconhecer, mas pertencer, sentir, experienciar, ser tocado por essa sabedoria, ser tocado por essas medicinas, ser tocado por esse ensinamento. É algo que não tem valor, é algo que é eterno, é realmente um presente que a gente recebe. Então aí no coração do Vale Sagrado é que nós teremos essa oportunidade, né, de passar por uma cerimônia com a Chuma San Pedrito, tá? Então aí no dia seguinte vamos descansar, né? Tomar aí uma janta também coletiva, uma cena coletiva, nesse espaço onde estaremos, e depois seguimos para Ollantaytambo passar a nossa noite lá. E aí, sim, chegou o momento. Voar nas asas do Condor, subir até a cidade de cristal Machu Picchu, ainda expandidos pela cerimônia do dia anterior, com o nosso corpo todo ativado, vibrando, né? Luz, amor, positividade, pensamentos expandidos, sentimentos elevados. Aí nós vamos caminhar rumo à cidade sagrada de Machu Picchu, passando por Águas Calientes, indo de trem também, que é um passeio fantástico, né? Vamos olhar aí paisagens incríveis e caminhar então de encontro, né, à cidade de cristal Machu Picchu, onde teremos então tempo, né, para fazer as nossas meditações, para fazer vivências do grupo em pontos específicos da cidade, abrindo portais, né, de luz, para nos conectarmos, né, com os códigos cristalinos, com as memórias andinas, com os saberes, né, xamânicos, animais de poder. Então aí os apos, né, a consciência das montanhas, as construções pré-incaicas e incaicas, porque ali tem lugares onde a gente vai que é muito mais antigo do que os incas, tá? E ali é que a gente vai fazer, então, as ativações do nosso grupo, consagrando, então, esse novo tempo, essa nova vida, esse renascimento a uma nova consciência solar, tá? Resgatando a nossa sabedoria de alma, e fazendo a reconexão com a nossa essência cristal, fazendo, então, a ativação, o ancoramento do nosso poder divino de manifestar nossa missão aqui na Terra. Tá? Então aí essa subida a Machu Picchu é muito mais do que uma simples caminhada a um lugar, mas sim é um triunfar, né, perante a nossa jornada, perante a nós mesmos, perante o nosso próprio caminho evolutivo aqui na Terra, olhando então esse amplo horizonte, recebendo esses raios do sol na nossa visão. Vamos aí fazer uma roda de encerramento e gratidão, né, lá em Machu Picchu. E é claro que depois disso, meus queridos e minhas queridas, não acabou não. A gente volta para Águas Calientes, que é o município que fica próximo à cidade de cristal de Machu Picchu, para passar então o resto da nossa tarde nas águas termais. Vamos ter aquelas águas quentinhas que vêm direto da montanha. Para o quê? Para relaxar o corpo, né? Relaxar o corpo, receber também os minerais riquíssimos que tem nessa água, que é pura medicina, e podermos então à noite compartilharmos, né, o nosso verbo sagrado, que foi a nossa jornada, trocarmos experiências, né, compartilharmos intuições, nos abraçarmos, nos acolhermos enquanto grupo, e aí sim, somente no dia seguinte, depois dessa vivência, né, de finalização nas águas termais, a gente então consagrar o nosso caminho, ancorando nossa missão de vida e finalizando o nosso roteiro, retornando de Águas Calientes para Ollantaytambo e através de um transfer privado, retornarmos até Cusco, aonde então faremos o nosso translado para o aeroporto e pegaremos o nosso voo de retorno. Tudo bem? Então tá aí, essa foi a apresentação oficial do nosso roteiro sagrado, também com a presença das vivências, né, que nós vamos oportunizar em cada um desses lugares, para que vocês possam
pudessem, né, sentir o que é toda essa experiência e o que é essa proposta, né, profunda de experienciar uma jornada iniciática. Tudo bem? Lembra que eu falei para vocês que não é um turismo convencional, que é uma proposta de uma jornada iniciática, ou seja, acontece uma transformação pessoal. Então a gente sabe que hoje em dia, no mundo onde a gente vive, né, completamente aí tudo fast food, né, tudo muito rápido, as relações hiper superficiais, né, em relação aí somente ao digital tecnológico, a gente se desconecta, a gente se intoxica, a gente se distrai com toda essa perturbação eletrônica, digital que o mundo está hoje em dia, né? E dentro disso entra um descompasso, né, da nossa saúde holística, que é essa conexão com o coração, o equilíbrio energético, a conexão com a natureza. Então, nós aqui prezamos, né, para que essa jornada possa trazer o resgate desta conexão, para que através dessa transformação de todo esse caminho sagrado, essa conexão com os portais da Mãe Terra, esse encontro com os saberes ancestrais e com as medicinas sagradas, a potência da egrégora do reencontro de almas do nosso grupo, nós retornemos dessa jornada com o quê? Com clareza na visão, através de um horizonte expandido, de uma direção clara, do que manifestar no nosso caminho, na nossa vida, dos sonhos que queremos alcançar, né, dos próximos passos da nossa jornada aqui na Terra, certo? Com energia e disposição, com a bateria recarregada, vibrando alto, né, além do corpo, mas com ânima, com essa inspiração divina, né? Com essa conexão dessa energia fluindo no seu corpo, na sua mente, no seu espírito, nas suas emoções, essa harmonia, esse claro direcionamento, alinhando com a sua essência, o caminho no mundo externo se abre. Essa jornada é uma jornada interior de encontro ao seu sol interior. Por isso que é uma iniciação solar, é um despertar da fonte cósmica que é você, ser divino aqui nessa terra, soberano criador da sua realidade. Então, na medida em que nós nos alinhamos novamente com a nossa essência, com o nosso propósito divino, aí então nós despertamos essa coragem de irmos atrás com garra dos nossos objetivos e sonhos e manifestarmos e cocriarmos uma vida dourada, aquilo que realmente desejamos e sonhamos para nós. Então, esse é o processo de transformação, é aquilo com que você volta dessa jornada. Tá? Então, para reforçar mais uma vez, porque eu quero selecionar muito bem quem está presente nesse grupo aqui, quero realmente focar em pessoas que estão alinhadas energeticamente, mentalmente, espiritualmente para essa proposta. Esse grupo não é turismo, é uma travessia iniciática. Um grupo cuidadosamente alinhado, com um campo de consciência que está já sendo ancorado por mim todos os dias através de rezos, orações, decretos, afirmações, os meus mentores espirituais, todos estão já dentro de uma tessitura multidimensional fazendo um acompanhamento e um ancoramento de toda essa jornada, tá? Onde cada lugar visitado é uma câmara de ativação e cada pessoa desse grupo é o quê? Uma peça fundamental, uma chave. Cada um de vocês é uma parte essencial de toda essa transformação e de tudo que nós vamos acessar e vivenciar, certo? Então a jornada ela foi orientada para mim pela espiritualidade, mas eu quero aqui humildemente dizer que eu sou só um facilitador. Eu facilito um espaço para que almas que têm que adentrar essa jornada se reencontrem, se reconectem e, através disso, a potência toda de transformação, de conexões, sincronias, trocas, né, aconteça. Tudo bem? Então, você não vai apenas observar sítios sagrados, nem simplesmente visitar templos. Você vai trabalhar energeticamente com eles e eles com você. O processo energético de transformação, despertar da consciência, despertar dos dons, talentos, habilidades, né? E toda essa troca é o propósito verdadeiro e riquíssimo dessa experiência, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, aqui eu iria anunciar uma condição especial em relação ao valor promocional e principalmente as formas facilitadas de pagamento, tá? Então,
todo esse pacote, tá? Com tudo incluso, no que concerne à alimentação, à hospedagem, aos transfers, aos guias, às entradas aos tickets, tá? Tudo já incluso. O que não está incluso? A única coisa é os aéreos internacionais, que vão ser emitidos aí mais da metade para o fim de maio, tá? Vou deixar para fazer a emissão geral do grupo de uma vez, porque a gente consegue o quê? Um valor melhor, tá? Então aí a gente vai poder fazer a emissão também pagando no cartão de crédito em até 12 vezes, né? Como for melhor para vocês aí, a emissão dos aéreos internacionais eu vou facilitar para a gente conseguir valores muito abaixo do mercado aí, tá? E aí então, para garantir a sua vaga, gente, é um grupo reduzido, é experiência exclusiva. Eu não gosto de botar muitas pessoas porque número não é qualidade, tá? Eu gosto de facilitar jornadas que vão até 15 pessoas. Então, 15 pessoas é o máximo, só que já tem eu, já tenho o guia. Então, 2 a menos. Então, tenho 13 vagas para essa jornada. Das 13 vagas, 7 já estão fechadas antes de eu começar essa aula, tá? Então, nós estamos aí com as últimas 6 vagas para essa jornada. Reserva de vaga, como que funciona? O acerto de 5 mil, tá? Pode ser via Pix, pode ser via cartão. Como ficar melhor, como for possível para vocês. O restante do valor que fica em aberto, né, 7.999, a gente pode aí combinar Pix agendado, estou completamente aberto, né? Ou a gente pode fazer um parcelamento desse valor cheio, né? 7.999 até 12 vezes, ou eu posso gerar 2 vezes link de pagamento, metade do valor, né, para agora, metade do valor para daqui a um mês. Estou completamente aberto a tecer e fazer isso ser possível para aquelas almas que, ouvindo tudo que eu trouxe, se conectaram energeticamente, estão alinhadas com o propósito desse grupo. Aí a gente está aqui para tornar essa experiência possível, tá? Então essa é a condição especial, valor promocional e as formas de pagamento facilitadas que nós estamos aqui abrindo exclusivamente para quem está no grupo, né? E assistiu a aula, tudo bem? Como já ficou claro, sentiu, hoje é o portal, tá aberto. Você já sabe, se você sentiu, não deixa sua mente interferir. Isso é uma coisa que eu quero te trazer aqui. Sempre que a gente entra dentro de um chamado de alma, acontece 1 milhão de coisas fora da gente. É um negócio imprevisto aqui, é uma outra coisa que aparece ali. Sempre vai acontecer e aparecer 1 milhão de coisas. Para que você veja por si só se a sua intenção se sustenta. Se aquilo realmente é o sagrado, é aquilo que você quer, é aquilo que você realmente tem coesão para sustentar a sua escolha, né? Então o universo ele é sábio, ele faz com que, né, uma dança aconteça fora para que você se coloque, né? E a partir da onde você se coloca, do lugar que você vibra, é que as coisas vão se abrir, tá? Então não é a mente que decide passar por uma iniciação, isso é algo muito mais profundo. O reconhecimento do chamado é a nível de alma. E é o seu coração que tem que reconhecer as palavras que eu trouxe, a experiência que é a proposta e o propósito divino que nos conecta aqui agora dentro dessa transmissão. Então, se você já sentiu, é somente sua responsabilidade de escolher. Eu estou aqui com o coração aberto e mais do que o coração, né, com esse grupo de seres maravilhosos que fará parte dessa jornada prontos para te receber. Um grande prazer me conectar com você aqui agora e espero te encontrar nesta jornada iniciática aos Andes. Um grande abraço. Saudações.